com certeza, eu sei que foi Deus quem o trouxe. E eu queria começar parabenizando ao pastor Keison, pastora Laudijane e toda a minha família amada, minha mãezinha que está ali, todos os pastores da igreja, esse ministério lindo, e a cada um de vocês por essas bodas de prata, que é um dia muito especial. Não foi difícil para mim deixar o culto lá, pastor Keison, não foi, porque eu falei com a minha esposa, que privilégio poder participar dessa noite tão expressiva. A gente sabe o quanto custa um dia de ministério, o que dirá 25 anos. 25 anos é vitória demais. É vitória demais, nós estamos felizes com vocês. E eu quero trazer uma palavra do coração de Deus, uma palavra que Deus um dia ministrou a mim, eu quero repartir com você hoje. Efésios 5, versículo 25 em diante, nós vamos ler esse texto. Ele começa dizendo: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26 diz: para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Eu queria que você guardasse essa palavra, diga igreja gloriosa. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: igreja gloriosa. Muito bem, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 27 diz, ao versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Assim, já, ok. Versículo 28, como ao próprio corpo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Esse texto, Efésios 5, 25 a 30, geralmente é pregado em encontro de casais, geralmente fala sobre o relacionamento do homem e da mulher, mas hoje nós vamos falar de um relacionamento mais sublime ainda, e o tema dessa palavra é: eu amo minha igreja. Qual o tema da palavra? Você pode olhar para alguém perto de você e dizer isso de todo o coração. Agora você pode falar para o pastor Keison, diz para ele que eu quero, o pastor Keison, pastora Laudijane, escutem essa frase do seu coração. Como é? Aleluia, aleluia, pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Oh meu Deus, nós pedimos, por favor, fala conosco. Ajuda-nos a entender o que o Senhor deixou escrito na Tua palavra. E que às vezes a gente lê, mas não tem visto totalmente. Hoje eu oro que o Senhor abra os nossos olhos e nos faça compreender para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. É interessante esse texto, porque Deus planejou que a igreja fosse o melhor lugar do mundo. Muitas pessoas vivem a vida inteira na mesma igreja, e eu não sei, como o pastor Keison disse, quem tem 5, 10, 15, 20 ou até os 25 anos nessa igreja, mas eu sei que há muitas pessoas que vivem a vida inteira na igreja e não desfrutam do que ela tem para oferecer. E eu me perguntava, meu Deus, por que há pessoas que vivem a vida toda na igreja, mas elas não desfrutam do que o Senhor preparou para a vida delas dentro da igreja? Foi quando Deus me fez ler esse texto, e Ele me fez compreender coisas que eu não tinha compreendido. Ele começou a me mostrar o relacionamento de Cristo com a igreja. Relacionamento de quem? Cristo com a igreja. Todos sabemos que Jesus é o nosso modelo, ou não? Ele é o nosso modelo. E a Bíblia, em Efésios 5, 25 a 30, traz esse conceito de qual é a maneira que Jesus se relaciona com a igreja. Sendo Ele o modelo, como é que Ele trata a igreja, o que Ele faz com a igreja. E foi quando Deus me mostrou 6 verbos, sobre os quais eu vou falar agora, 6 verbos que Jesus usa nesse texto, falando do relacionamento dele com a igreja e que nós precisamos aprender. O primeiro verbo que aparece aí nesse texto é amar. Vamos ver se eu consigo aí. Amar. O texto diz que o homem deve amar a esposa do jeito que Cristo amou a igreja. E aí o Senhor começou a falar comigo exatamente isso. Ele disse: sabe, filho, as pessoas muitas vezes não desfrutam da igreja onde elas estão, porque falta algo mais.
Falta algo além de frequentar. Nós podemos frequentar uma igreja, e é muito bom frequentar uma igreja, mas frequentar a igreja não é suficiente. A única coisa que vai fazer com que você desfrute completamente da sua igreja é quando, além de frequentar, além de ir aos cultos, além de assistir às reuniões, você começa a amar a igreja. E quando você ama a igreja, você libera algo no reino espiritual que começa a trazer para você a bênção de desfrutar do que essa igreja tem. Começa a fazer você desfrutar do que Deus planejou para a sua vida. O que Deus me mostrou é que apenas ir à igreja não ativa o que Deus planejou. O que Ele planejou é ativado pelo amor. O amor é a única conexão que vai possibilitar-nos receber aquilo que Deus guardou dentro da igreja. Menos que amor não vai funcionar. Diga misericórdia. Menos que amor não vai funcionar. Então a primeira pergunta é: Deus, eu amo a minha igreja ou eu frequento a minha igreja? Eu amo de verdade a minha igreja? E talvez junto com essa pergunta eu poderia me perguntar: qual o meu nível de amor pela minha igreja? Já que estamos falando do aniversário dessa igreja, amém ou não? Estamos falando do aniversário dessa igreja e a gente tem que pensar e dizer: meu Deus, até que ponto eu amo? Ou até que ponto eu venho e assisto o culto? E pastor, que é isso? Quando eu continuei a ler esse texto, o segundo verbo é mais profundo, porque o segundo verbo diz que ele, Cristo, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí o Senhor começou a ministrar meu coração e dizer: filho, tem que amar para poder desfrutar o que Deus tem para você na igreja, mas a segunda coisa é que você tem que se entregar. E Deus começou a ministrar o meu coração e falar: quanta gente dentro da igreja, mas que nunca se entregou à igreja aonde está. Está dentro da igreja, frequenta o culto, ora, canta, sabe? Mas não se rendeu, não se entregou completamente à igreja. E o que é entregar-se à igreja? É como um relacionamento que você começa com qualquer pessoa que seja, e enquanto você está ali, um pé na frente e outro pé atrás, esse relacionamento não funciona. O relacionamento só funciona quando você se entrega. Eu me lembro de atender vários casais e durante o aconselhamento de casais, notar e identificar que um dos dois ainda era fechado, ainda estava bloqueado. E eu me lembro de uma esposa que no aconselhamento conjugal, ela e o esposo estavam ali, e eu perguntei: minha irmã, por que você ainda é tão restrita no seu relacionamento com o seu marido? Ele está aqui reclamando que vocês não têm uma comunhão realmente verdadeira, vocês não vivem o relacionamento que vocês eram para viver, o que você acha que te bloqueia? E ela disse: sabe, pastor, eu tenho medo dele me trair. Eu tenho medo dele me trair. Por causa desse medo da traição, eu não consigo me entregar. E eu penso assim: eu não vou amar esse sujeito, porque o dia que eu amá-lo, ele vai me fazer sofrer. O dia que eu me entregar, ele vai me fazer sofrer. E eu tenho uma notícia para vocês: ela estava certa. Por que ela estava certa? O amor inclui riscos. Ou não? Todo amor inclui riscos. Quando você ama, você se expõe. Quando você abre o coração para amar, você abre também a sua intimidade. E nessa intimidade você pode ser machucado, sim. Mas tem algo que você precisa lembrar: se você se fechar e se você ficar resguardado, você nunca vai receber o amor que você precisa. A porta que você fecha para não se machucar é a mesma por onde o amor passa. Alguém está entendendo ou não? Por isso a Bíblia diz: Jesus amou a igreja e Ele se entregou. Ele se entregou. Gente, escuta o que eu vou dizer. A Bíblia diz que Jesus deixou todo o poder que Ele tinha nas mãos de Deus. Sim ou não? Todo o poder, toda a autoridade, toda a força. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo. E veio como gente. Veio como homem para cá. Ele veio sem reservas. Ele veio sem plano B. Ele veio sem nada para segurar ele atrás. Ele veio sem nada que pudesse resguardá-lo. Ele se expôs. E só assim ele pôde nos salvar. Porque ele se expôs.
porque Ele ofereceu quem Ele era, do jeito que Ele era. Sabe, eu creio que esses 25 anos vão marcar o início de algo maior de Deus na sua vida, nessa igreja. Eu creio que esses 25 anos vão marcar o início de algo mais profundo, mais poderoso, algo que você talvez até hoje não conseguiu desfrutar, e Deus está dizendo: filho, amar, mas em segundo lugar, se entregar. Quando você se entrega a uma igreja, é engraçado. Quando você se entrega, sabe o que acontece? Você começa a participar de tudo. Sim ou não? Porque você se entregou. Aí tem reunião de berçário, e você não tem nada a ver com berçário, você nem trabalha no berçário, você nem tem criança, nem tem bebê, mas tem reunião de berçário e você quer estar na reunião de berçário. E você quer estar na reunião de berçário e alguém pergunta de você: mas o que tu vai fazer na reunião de berçário? Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero estar lá porque é uma reunião da igreja. Eu ouvi o pastor anunciando a reunião do berçário, eu tenho que estar lá, é uma reunião da igreja. Quando a gente se entrega, a gente quer estar em tudo. A gente quer participar de tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer, sabe, se entregar completamente. Então, quando a Bíblia diz, ele se entregou, ele se entregou. A terceira coisa, e o terceiro verbo que a Bíblia menciona, é que ele santificou. Ele se entregou para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. O que significa santificar, pastor? Qual é o sentido disso? Há duas palavras: santo e profano. O contrário de santo é profano. O que Jesus fez com a igreja? Olha para mim. Jesus não coloca a igreja no lugar do profano, ele santifica a igreja. O que é santificar a igreja, pastor? É tirar a igreja do lugar comum. Onde é o lugar profano? O lugar profano é o lugar de tudo. É o lugar da agenda de tudo. Trabalho, estudo, é tudo mais. Agora, Jesus, ele pega e põe a igreja num lugar separado das coisas banais, separado das coisas profanas. Ele põe a igreja no lugar de santidade. O que é isso? Deixa eu me explicar mais. Vou te explicar. Quando muitas vezes no nosso coração nós dizemos: olha, pastor, você me perdoa, eu não vou para o culto, porque o horário do culto bateu com o horário de outro compromisso que eu tinha. E aí, como o horário do culto bateu com outro compromisso, o senhor me perdoe, eu não posso ir a essa reunião por causa do outro compromisso que eu tenho de faculdade, ou de colégio, ou de trabalho, ou de qualquer coisa que seja. Eu coloco a igreja no mesmo nível da minha vida normal. Alguém está me compreendendo ou não? Agora, quando é que eu santifico a igreja? Quando eu pego a igreja, eu tiro desse nível, o nível de ir à faculdade, trabalhar, ir ao banheiro, fazer xixi. Alguém está me compreendendo? Nível profano, nível de tudo. E aqui está o nível de tudo. Mas quando eu pego a igreja, eu ponho a igreja em outro nível. E eu digo: a igreja não faz parte das coisas profanas. A igreja faz parte de algo santo. Por isso a igreja está em uma agenda superior. E então eu começo a tomar uma atitude diferente. E quando tem algo da igreja, isso da igreja funciona numa agenda que manda na agenda de baixo. Quem pode dizer amém? Aí eu digo assim: olha, eu até tinha um compromisso, mas eu já falei com o meu chefe de trabalho e eu pedi para ele: me libera por favor, porque tem uma reunião da... E a igreja para mim, ela está acima dos meus compromissos profanos. Jesus pega a igreja e põe a igreja no nível do santo. O santo. Eu não mexo nisso, isso aqui é santo, é intocável, é puro, é o ápice, é o máximo. Isso aqui é o que tem que estar em cima. O resto eu adapto, eu movo, eu mexo, eu mudo, eu desmarco, eu peço licença. Quantas reuniões nós perdemos porque a igreja estava no nível do profano e não do santo? Quantas coisas que Deus queria que a gente participasse, mas como a igreja era mais um compromisso no meio da multidão dos meus compromissos, e a igreja estava lá misturada até com o horário de ir para o banheiro. Entre o horário, assim, igreja, banheiro, entendeu como? Escola, trabalho, nanã. Então a igreja misturada com banheiro, igreja misturada com vaso sanitário. Jesus pega e diz: não, a igreja é santa.
ela vai ter um lugar diferente. E diz a Bíblia, ele a santificou. Ele colocou a igreja num lugar separado. Aleluia. Quarto verbo de Jesus, diz a Bíblia, o que ele fez? Apresentou a si mesmo igreja gloriosa. O texto é muito lindo, porque é o versículo 27, onde a Bíblia diz assim, vamos ver, está aí, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. E eu perguntava a Deus, que legal, então Jesus resolve fazer da igreja gloriosa. Como? Como assim, Senhor? E ele começou a me falar. E sabe o que Jesus me disse? A igreja é o que eu faço dela. Quem faz a minha igreja sou eu. Quando a minha igreja é ruim, sou eu que faço a igreja ruim. Quando a minha igreja não atende às minhas necessidades, porque eu fiz uma igreja que não atende às minhas necessidades. A igreja é o que eu faço dela. Quando eu faço mal a ela, ela vai ser uma igreja má. E se eu fizer bem a ela, ela será uma igreja boa. E se eu fizer muito bem, e fizer bem todo dia, e eu fizer o melhor de mim mesmo, ela será uma igreja gloriosa. Ela será a melhor igreja da região, porque eu decidi fazer da minha igreja a melhor igreja. Porque eu olho uma lâmpada e digo, essa lâmpada está queimada. Eu posso usar a mãozinha que Deus me deu, posso usar o dinheirinho que está dentro do meu bolso, comprar uma lâmpada ali, pegar uma escada e trocar. Porque a minha igreja, ela tem que ser igreja gloriosa. A igreja não é o que o pastor faz dela, a igreja é o que eu faço. E diz a Bíblia, Jesus, ele quis apresentar a igreja para ele. Porque no final você vai viver na igreja que você constrói. No final você vai viver na igreja que você faz. No final você vai frequentar e conviver e seus filhos vão crescer dentro da igreja que você criou. A igreja é um projeto de faça você mesmo. E Jesus decidiu e disse, a minha igreja vai ser gloriosa. Imagina comigo por um instante nesses 25 anos, se você tomou uma decisão e diz assim, sabe de uma? A minha igreja vai ser a melhor igreja de Brasília. A minha igreja vai ser uma igreja tão abençoada, tão poderosa, tão cheia de graça, tão cheia de unção, tão cheia de tudo de bom. A minha igreja vai ser cheirosa. A minha igreja, e sabe, porque eu sei que muitas vezes a gente senta na cadeira e a gente olha coisas que ninguém viu. E a gente descobre defeitos que os outros não estão vendo. Sim ou não? Sim ou não, gente? Porque por melhores que sejam seus pastores, não são deuses, são pessoas tentando oferecer o melhor, mas elas não conseguem sozinhas. E quando você enxerga algo que não está legal, é porque Deus quer usar você para tornar isso legal. Quando você enxerga algo que não está legal, que não está bom, é porque Deus quer usar você para fazer isso melhor. Jesus disse, a minha igreja vai ser igreja gloriosa. Sabe o que é gloriosa? É o top do top do top, é o máximo do máximo do máximo. É glória, glória e glória. Ele disse, a minha igreja vai ser, eu vou apresentar a igreja para mim, gloriosa. E ele detalha, pastor Keison, que é lindo. Ele diz, vai ser sem mácula. Não vai ter mancha nenhuma. Sabe, não vai ter nada manchando. Porque o que tiver manchando, eu vou entender que sou eu que Deus quer usar para consertar. O que tiver que não era perfeito, eu vou arregaçar minhas manguinhas com os bracinhos que Jesus me deu e as mãozinhas que Jesus me deu, e eu vou pôr isso para funcionar para a glória de Deus. Imagina se cada uma dessas pessoas, vocês são excelentes, vocês são os melhores. Imagina se cada um de vocês decide fazer essa igreja uma igreja gloriosa, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa velha, sem coisa ultrapassada, sem ruga, diga sem ruga. Jesus decide isso, minha igreja não vai ser uma igreja velharia, vai ser uma igreja moderna, uma igreja nova, uma igreja onde as coisas são novas e renovadas. Nem coisa semelhante, oh meu Deus, nem coisa semelhante, nada de velharia, nada de coisa semelhante.
Mas santa, santa acima do profano, num lugar diferenciado, no top do top do top. Pastor Keis, estou tão feliz com esses telões lindos, com a modernidade, a beleza que a gente encontrou aqui nesses 25 anos. Mas eu tenho uma palavra para vocês: Deus tem mais para vocês. Deus quer levantar essa igreja para inovar dentro de Brasília, para ensinar Brasília como se faz igreja. Deus quer levantar vocês para estarem num nível onde as pessoas sentarão e aprenderão como fazer com vocês. Santa, sem defeito. Uau, sem defeito. Quem quer uma igreja sem defeito? Quem quer uma igreja sem defeito? Como se constrói uma igreja sem defeito? Quando eu amo, me entrego, santifico e decido apresentar essa igreja gloriosa. Eu decido, não é algo que os outros fazem, eu decido fazer. Eu vou lá, ponho a mão e faço. Eu não reclamo, eu não murmuro, eu não critico, eu não acuso. Eu enxerguei, eu faço. Eu vi, eu faço. E Deus mostrou, foi para mim. E é eu que tenho que fazer. E se eu não souber, eu vou pagar alguém que faz. Amém ou não? Vou pagar alguém que faz, eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou edificar. Não sei quantos de vocês já foram à construção da sua igreja, mas eu já fui, e mais de uma vez. E quando eu entro na construção da sua igreja, eu me apaixono. Desde a primeira vez que o pastor Keison me levou, eu disse para ele: meu Deus amado, isso parece um shopping. Parece um shopping de tão lindo, é tão lindo, é tão lindo que parece um shopping. Parece a entrada de um shopping, parece o caminho de um shopping. Está tão lindo, está tão cheiroso, está tão gostoso. Dá vontade de fazer o culto lá. Mesmo que está em construção, mesmo que está no meio de cimento, dá vontade de fazer culto lá, de tão gostoso. Nesses 25 anos eu creio que Deus quer fazer algo. Deus está movendo, Deus está mexendo, Deus está sacudindo tua cadeira. E Deus está dizendo para você: filho, você pode fazer mais. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: você pode fazer mais. Sabe qual a quinta coisa que está nesse texto, que a Bíblia diz que Jesus fez? Ele alimentou. Diga comigo: alimentou. Alimentou o quê? Alimentou a igreja. Olha o que está escrito: alimenta, como Cristo faz com a... Cristo faz isso com a... O que Cristo faz? Ele alimenta a igreja. E você vai dizer: pastor, agora o senhor quer me acusar que eu não dei comida para a igreja? Não, não quero te acusar. Primeiro que a mensagem não é de acusação, é de motivação. A mensagem não é uma mensagem de jogar na tua cara, é uma mensagem, pelo contrário, de chamar você para dizer: 25 anos é a chance de fazer algo maior, de crescer, de chegar a um nível maior. E sabe, alimentar a igreja. De que se alimenta uma igreja? Não é de arroz e feijão. Sim, até pode ser para fazer cestas básicas e ajudar as pessoas que precisam, sim, amém. Mas é mais do que arroz e feijão. Uma igreja é alimentada com oração. E eu louvo a Deus porque aqui tem um muro lindo, inspirador, sim ou não? Toda vez que você chega no culto, você está inspirado e chamado por esse muro que foi colocado aqui atrás. É um muro que é um chamado de Deus a essa igreja para alimentar de oração. Tenho tomado algumas decisões. Eu aprendi que a coisa mais inteligente que eu posso fazer é orar mais e fazer menos. Porque quando eu oro, em lugar de eu mesmo fazer, Deus faz. Deus faz. Igreja é alimentada com oração, mas igreja não é só alimentada com oração. Igreja é alimentada também com dízimos e ofertas, sim ou não? Ou vocês acham que a SEB dá conta de graça aqui para a igreja? É assim? Ai, pastor, glória a Deus, não precisamos pagar energia. Precisamos. Sim, precisamos. E não só energia, pagamos tantas coisas, tantas despesas para manter uma casa como essa, um lugar lindo como esse, uma obra como essa. O pastor Keison compartilhava comigo alguns desafios da construção. Lógico, alimentar uma construção é um desafio diário, toda semana. Tem que comprar coisa, tem que fazer coisa, tem que dar passos maiores, tem que ousar, tem que acreditar. E alguém tem que alimentar. Jesus disse: eu alimento. Eu alimento. Eu oro, mas eu também dou. E eu dou com fé, e eu dou com coragem, eu dou tudo o que eu posso, e eu dou além do que eu posso. Ele entregou até a última gota de sangue. A igreja também é alimentada quando você chama uma pessoa para vir para o culto com você. Ou não? Sim ou não?
Porque é egoísta vir sozinho. É egoísta vir sozinho. E é egoísta ir para o céu sozinho. E é egoísta querer Jesus só para você. E é egoísta ficar com tudo que você aprendeu só para você e não trazer ninguém nunca. Todo domingo você deveria trazer alguém e dizer: meu Deus, cada culto eu quero trazer alguém. O Senhor vai me dar, Senhor, quem eu levo hoje? Quem eu levo hoje? Quem eu levo hoje? Quem eu levo hoje? A alimentar a igreja. Alimentar a igreja. Minha igreja, se depender de mim, pastor, minha igreja estará sempre com pessoas novas, que é o projeto de Deus, ou não? Você teve a chance de ouvir, outros também merecem a mesma chance. Ou não merecem? Merecem ou não? Quem vai trazer essas pessoas? Anjos! Eles ajudam. Mas essa missão Deus confiou aos homens. A nós, que amamos, que nos entregamos, que santificamos. A nós, que aprendemos que a igreja precisa ser alimentada, senão ela vai morrer. E não vai morrer aqui porque vai ser alimentada. Deus está alimentando e você vai ser instrumento de alimentação dessa igreja. E em último lugar, porque não é vigília, diz a Bíblia que Jesus cuida dela. Diga comigo, cuida dela. Cuidar dela foi algo que Jesus fez. O versículo 29 diz: e dela cuida, da igreja, como Cristo faz com a igreja, para ser bem detalhado. Uau, Ele cuida dela. Como que eu vou cuidar da minha igreja? São 25 anos. A mensagem é uma mensagem de gratidão, mas é uma mensagem de desafio. E dizer: Senhor, quantos anos mais nós temos, eu não sei. O cerco está apertando, socialmente. Estamos vivendo uma verdadeira guerra no Brasil, mesmo com um presidente a favor da igreja, para a glória de Deus. Ver ministros que essa semana tomaram decisões que afetam diretamente a igreja, legislando que não é a área deles, fazendo leis e tomando decisões que vão contra a Bíblia. Não sei quantos anos temos mais, mas nos anos que nós tivermos, temos que ter uma decisão: eu vou cuidar da minha igreja. E eu vou cuidar dela melhor do que eu cuido do meu carro. Eu vou cuidar dela melhor do que eu cuido das coisas físicas, das coisas que não são preciosas ou que não são tão preciosas quanto a igreja. A única coisa que detém o demônio, Deus levantou a igreja para ser esse muro que protege o mundo, que abençoa o mundo. Eu amo a minha igreja. Você ama a sua igreja? Sabe como é uma pessoa que ama a igreja? Já estou terminando. Uma pessoa que ama a igreja, ela arrepia só de chegar no estacionamento. Ela arrepia, ela diz: estou chegando na minha igreja. Ai, meu Deus. Ai, que coisa, que emoção. Que coisa maravilhosa. Ela passa na parede, ela passa a mão assim na parede, mas não é para sujar a parede, não. Ela passa a mão assim na parede e fala assim: oh Jesus, oh coisa boa, meu Deus, obrigado. Ela senta na cadeira, ela segura a cadeira e fala assim: gente, tem lugar melhor nessa terra do que está aqui. Diz a Bíblia que Jesus, Ele fez 6 coisas. Vamos repetir: amar, se entregar, santificar, apresentar para Ele mesmo, igreja gloriosa, alimentar e cuidar dela. Só antes de terminar, você sabe, tem um homem na Bíblia que descobriu e fez isso também. Salmo 84 conta a história desse homem. Ele começa dizendo: quão o quê? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O Salmo 84 inteiro é uma paixão só. Uma pessoa que era apaixonado pelos tabernáculos. Você pode dizer: eu sou apaixonado por Deus, igreja não presta.
Oh, meu irmão, Deus é apaixonado pela igreja. Sim ou não? Sim ou não? Diz para mim que não é. Fala mal da igreja, está falando mal da noiva dele. Vai ter problema com ele. Vai ter problema com ele. Salmo 84 diz: a minha alma suspira e desfalece. Parece com a mensagem de hoje ou não? A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Olha que coisa linda, o meu coração, a minha carne exultam pelo Deus vivo. O meu coração está envolvido. Eu não entro da igreja de corpo, eu entro de alma completa. Ainda continua dizendo, versículo 3, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o ninho, mas o meu ninho, onde é o meu ninho? Eu encontrei os teus altares, aqui é o meu ninho. Aqui é o meu ninho. Aqui não é um lugar que eu frequento, é o meu ninho. Esse é o meu ninho, eu estou no ninho. E ninguém mexe no meu ninho, porque o ninho é o lugar sagrado. O ninho é o lugar onde eu me sinto acolhido. Versículo 4, bem-aventurado quem? Os que frequentam, está escrito frequentam? Está escrito frequentam? Está escrito o quê? É diferente uma pessoa, um frequentador de um habitante. Qual a diferença? O habitante abre a geladeira. O habitante pega tudo que está na geladeira. O habitante está em casa. O habitante é habitante. Ele não vem de vez em quando, ele está ali o tempo todo. Aleluia. Então, nós temos que escolher. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados. Porque quando eu estou na casa de Deus, meus caminhos são aplanados. E deixam de ser caminhos de sobe e desce, para ser caminhos de subida constante, para a glória de Deus, de crescimento. O qual passando pelo vale árido faz dele manancial. Por que faz dele manancial? Porque ele ama a casa de Deus, porque ele ama os átrios de Deus, então ele tem poder de transformar os lugares por onde ele passa, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, a força é renovada em cada culto, em cada reunião, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ó Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, porque quando você ama a casa de Deus, a tua oração é diferente, Deus se inclina para ouvir a tua oração, porque você ama o que ele ama. 9, olha ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, ele é o teu escudo, e ele contempla e ele te unge. 10, pois um dia, olha o 10, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Uma noite como essa vale mais do que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Até ficar na porta já me emociona. O salmista está dizendo, até ficar na porta me emociona. Mesmo que a igreja está fechada, eu fico na porta. Um dia um irmão me disse, pastor, eu fui orar na igreja, a porta estava fechada, eu orei na porta. Eu falei, irmão, como assim? Não, pastor, porque eu sei que ali na porta Deus estava me vendo. Eu falei, glória a Deus, meu irmão. Até na porta, você está emocionado na porta, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega a gente que é apaixonada pela casa dele. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, a confiança estabelecida, aleluia. E o resultado na vida de Davi, que tinha esse coração, rapidamente, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação, porque Davi foi o primeiro que pensou em edificar casa para quem? Para Deus. Foi o primeiro que se preocupou com a casa de quem? De Deus. Davi diz, eu habito numa casa bonita, mas o Senhor mora onde? Onde é que está a sua casa? O Senhor está numa tenda que não combina. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada e detrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais será perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Versículo 11, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Eu estou terminando a mensagem, mas eu não podia deixar de ler esse versículo. Davi quer fazer casa para Deus. Mas Deus diz, sou eu que vou fazer a tua casa. Sabe o que Deus disse para Davi? Como você se preocupou de fazer a minha casa, você amou minha casa. Agora eu vou fazer que a tua casa seja protegida para sempre.
Da tua descendência sempre haverão reis. Olha o que o Senhor continua dizendo. Olha, quando os teus dias se cumprirem, descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para... Não é um homem falando para Deus, é Deus falando para um homem. Teu trono é para sempre. O que faz Deus dizer para um homem que o trono dele vai ser para sempre? Deus olha para esse homem e diz: você amou minha casa, você se preocupou com a minha casa, então vê o que eu vou fazer com a tua casa. Alguém me entendeu a mensagem hoje? Alguém quer aproveitar os 25 anos e dizer: Deus, hoje eu estou me entregando à casa onde o Senhor me plantou? Você está entendendo o que eu estou falando? Se entregar e dizer: Deus, hoje eu estou me entregando. Eu frequentava, eu vinha, eu participava, mas hoje é diferente, eu estou me entregando. Eu estou me entregando para florescer, porque a Bíblia diz: plantados na casa. Plantados aonde? Não pode ser muda, que vive mudando. É plantado na casa do Senhor, florescerão. Se tiver plantado na casa. 25 anos. Você quer começar um tempo novo? Você quer se entregar a essa igreja? Se você quer se entregar a essa igreja, a igreja onde Deus te plantou, fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Olha para mim. Olha para mim. Um dia, eu me apaixonei pela casa de Deus. Eu nem sabia nada que Deus ia fazer na minha vida. Eu não sabia para onde Deus ia me levar, nem como Ele ia agir. Mas eu me apaixonei pela casa de Deus. Eu não queria sair dela. Eu chegava antes do início. E depois que terminava tudo, eu ainda estava lá. Eu me lembro de um dia que a minha esposa me disse: meu amor, por favor, é só... Ela disse: por que você não leva logo sua cama e fica com ela lá na igreja? Foi um dia que eu deixei ela brava. Eu não sabia que o dono da igreja olharia para mim como ele olhou. A coisa mais perto de Deus que existe nessa terra se chama igreja. Diz a Bíblia: guarda o teu pé quando entrares na casa. Na casa. É esta casa. Guarda o pé quando entrar na casa, porque os olhos dele estarão inclinados para casa. Seus ouvidos estarão inclinados para casa. Ele escuta a oração que se faz na casa. Um irmão me perguntou: pastor, eu às vezes sinto que quando eu oro na igreja é diferente. É diferente porque aqui foi colocado um nome sobre essa casa. E há um pacto, há uma promessa. Ele diz: eu vou olhar para a oração que for feita lá na casa. Quando eu entro na casa, ele olha. E ele não quer saber de religiosidade. Ele olha o meu coração. Eu estou na casa e ele está me olhando. E tudo o que eu convido você nos 25 anos é: se entregue para casa. Eu amo minha igreja. Minha igreja não é perfeita. Minha igreja não é de anjos e serafins. Minha igreja é de gente. Mas é a minha igreja e ninguém toca nela. É a minha igreja
E não, minha igreja não pode precisar de nada se eu tiver. Porque se eu tiver, ela não vai precisar. Se tiver em mim, ela não vai precisar. Feche os seus olhos. E se você quiser, antes que eu ore, faça uma oração do seu coração. Você quer fazer uma oração? Oh, Senhor, eu estou na casa, Pai. Eu estou na casa e é dia de aniversário dessa casa. Eu estou na casa, a casa da libertação, a casa da cura, a casa da restauração, a casa da consagração dos bebês, a casa dos casamentos. Eu estou na casa onde tudo é decidido, onde é profetizado. Eu estou na casa que protege a minha vida. Eu estou na casa. Essa é a casa que Deus me plantou. É a casa que Deus me colocou. E eu não vou me afastar dela. E eu não vou deixar que nada roube o que Deus tem para mim nessa casa. Essa casa é o meu ninho. E tudo que eu quero é seguir os passos de Jesus. Oh, restaura hoje, meu Deus, a paixão pela casa, o amor pela casa, a entrega. Hoje declaramos essa casa santificada. Seja tirada do lugar normal, seja levada para o lugar que ela pertence. Oh, xerecandalaba siriandare candalaba siriamai, aleluia. Oh, hoje, Senhor, eu quero fazer um pacto contigo nesse aniversário. Dá-me esse coração de amor pela tua casa. Oh, recantarabashai. Pai, eu estou abençoando cada pessoa nesse lugar. Eu estou profetizando sobre cada pessoa nesse lugar. E eu estou declarando que esses 25 anos dão início a um tempo novo. Há um tempo onde cada pessoa vai se arrepiar dentro do carro só de estacionar perto da igreja. Um tempo, Senhor, onde antes do culto começar, nós estaremos fazendo fila para as portas abrirem. Sabe por quê, meu Deus? Quando é coisa boa eu não me atraso. Quando é coisa boa eu não me atraso. Por que eu me atrasaria na tua casa? Por que eu chegaria atrasado na tua casa? O lugar mais lindo e precioso. Eu quero chegar antes e tocar no muro. Chegar antes e me ajoelhar como os antigos faziam. Eles diziam: de joelho é melhor. Oh, eu não quero ser um religioso, Pai, na tua casa. Eu quero ser um apaixonado pela tua casa. Chegar aqui e tocar nesse altar, Deus. Saber que não existe lugar mais santo. Tua palavra diz que jurados de morte tocavam no altar. Jurados de morte tocavam no altar para pedir misericórdia. Eu quero chegar aqui, Senhor, e descobrir o que Davi descobriu. Esse altar é meu ninho. Esse altar é meu ninho, é meu ninho, é meu ninho, é meu ninho. Hoje eu abençoo o teu povo. E eu declaro, Senhor, que esses 25 anos marcam um novo tempo. Marca um novo tempo de relacionamento com a minha igreja. Eu que assistia culto, agora, Senhor, eu não quero só assistir, não. Eu quero fazer o culto para o Senhor. Eu quero fazer o culto. Eu vou chegar aqui e não me importa quem está cantando, orando ou pregando. Eu quero fazer o culto. Eu quero ser o adorador.
Eu quero entrar em todos os trabalhos que a minha igreja tem, Deus. E se a minha mão puder fazer alguma coisa, por favor, usa a mão que o Senhor fez. Quem fez a mão foi o Senhor, quem me dá saúde é o Senhor. Eu estou vivo, porque o Senhor tem misericórdia de mim. Então toma esse corpo que o Senhor deixou vivo, que Ele te sirva nessa casa. E que essa casa seja edificada e construída, e levantada, alimentada, cuidada, santificada. Pai, nós profetizamos. Aleluia. Enquanto o Senhor não voltar, essa casa estará de pé. Cada dia maior e melhor. Cada dia maior e melhor, mais gloriosa. E hoje vem unção nova sobre essa casa. E qualquer pessoa que estiver debaixo dela, e qualquer pessoa que for fiel a ela, vai comer do fruto novo. Porque o Senhor derrama fruto novo, unção nova, poder novo. Novas direções. O Senhor vai conduzir, aleluia, através dos seus anjos que Ele colocou nessa casa. Oh, aleluia. Teremenecai, alabachei, andalei. Tudo que estava preso, Senhor, tudo de bom que estava preso, hoje é liberado. Aquilo que antes, Senhor, se tinha alguém que frequentava essa casa, mas ainda não usufruía, hoje eu profetizo que a partir de hoje é glória. A partir de hoje é glória. Glória, 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 glória. A partir de hoje é glória. É glória. É glória. Ei! Se amanaya talaya kaya malava shei. Oh, yenaya leio to yelaya suelaya rabashai. Senhor, obrigado. O Senhor me deu uma igreja. Eu não sou digno dela, mas me faz, oh aleluia, me faz digno. Me faz digno. Alguém quer ser digno da sua igreja? Alguém quer ser digno dessa igreja? Alguém quer ser digno dentro dessa igreja? Diz para Deus: me faz digno dessa igreja. Me faz digno da igreja que o Senhor me colocou. Eu recebo, agradeço, exalto e adoro. E se é para Deus, eu quero que você dê o melhor aplauso da sua vida. O melhor aplauso. Obrigado, Senhor, pela minha igreja. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.